Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Marden de Pádua, sou gerente de assessoria pedagógica do Bernoulli Sistemas de Ensino e bem-vindos ao nosso primeiro episódio do nosso podcast sobre o seriado da UFMG. Um tema muito relevante, esse ano a gente foi surpreendido com essa grande novidade e eu convido aqui hoje Marcos Ragazzi, diretor executivo das unidades escolares do Bernoulli, e o Vini, nosso querido Vini, coordenador do pré-vestibular Bernoulli. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Obrigado, Marden, pelo convite. Vai ser um prazer falar sobre esse tema tão importante para os nossos alunos e para as nossas escolas parceiras. Obrigado, Marden e Ragazzi. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. A gente conversar um pouquinho sobre algo que faz parte da minha trajetória, né? O UFMG vem me acompanhando desde a minha juventude e hoje poder falar do seriado me honra bastante. Maravilha. E o Vini já usou um termo importante, seriado. Eu queria já provocá-lo sobre esse conceito, né? O que é um vestibular seriado? O que é isso? Bom, o vestibular seriado, ele surge no final da década de 90, início dos anos 2000, com muita força. Então, é como se a gente pegasse um vestibular que o aluno faz ao final da terceira série do ensino médio e dividisse esse vestibular em etapas. Ao final da primeira série do ensino médio, o aluno faz a primeira etapa, ao final da segunda série do ensino médio ele faz a segunda etapa e ao final da terceira série ele faz a última etapa. E ele escolhe o curso que ele quer ao final da segunda etapa e inscrição para a terceira etapa. A UFMG tem uma pequena diferençazinha que a gente vai falar sobre encerramento da primeira etapa com a primeira série, o encerramento da segunda etapa com a segunda série e com a terceira etapa também. E isso é muito importante, o aluno está ciente que é um benefício grande para ele fazer esse vestibular seriado. A UFMG reparou principalmente que esse seriado vinha ganhando força nas últimas décadas, até em modelos mineiros, como o seriado de Juiz de Fora, que tinha tido um público cada vez mais alto, chegando ali a 40, 50 mil inscritos, entendeu que esse ano era uma oportunidade de trazer essa experiência seriada. A UFMG tem dito muito da importância de aproximar a universidade do ensino médio. Então, aproveitar esse momento para que aquele jovem de 14, 15, 16 anos já vá pensando no que ele quer fazer quando entrar na universidade. Perfeito. E é um fenômeno nacional. A gente tem isso em Pernambuco, Brasília, Paraná, Minas Gerais, como você citou, Amazonas. É interessante isso, né? A UFMG não vinha muito nesse formato. Vocês ficaram surpresos, assim? Pegou vocês de surpresa? Vocês acreditam nesse formato? Tem vantagem? Tem algumas desvantagens? Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre esse formato seriado. Bom, eu acho que só tem vantagens para os alunos. Quando você trabalha com um vestibular ao final de um ciclo, que é o ensino médio, os alunos, muitas das vezes, eles vão trabalhar muito focado quando chega na terceira série do ensino médio. Quando você tem um vestibular seriado, você espaça esse processo ao longo dos 3 anos. O comprometimento do aluno fica maior desde da primeira série. E também o estresse que ele tem fica diluído. Além do que, a concorrência, normalmente nos vestibulares seriados, ela é menor do que a concorrência, tanto no Enem quanto dos vestibulares tradicionais. Eu fico surpreso porque Minas é um lugar que geralmente é mais conservador, né? Então, coisas que são testadas no país, o mercado até costuma dizer que se der certo em Minas é porque vai dar certo em todo lugar. Mas eu fico muito feliz da UFMG ter pegado essa iniciativa, porque concordo muito com o Ragazzi, o foco no aluno nos faz ver que para esse estudante a oportunidade de entrar num regime mais local, com um candidato menor por vaga, só traz benefícios. E para a própria universidade, né? Porque muitos alunos passavam através do SISU e acabavam desistindo da vaga. Exatamente. E ficavam muitas vagas ociosas. Com a estrutura do vestibular seriado, esse número de vagas ociosas vai diminuir significativamente. Importante reflexão, até para a gente defender esse formato que não anula também o Enem. É importante a gente lembrar disso, né? Eu acho isso importante, Marden, porque a UFMG tem sido muito clara nisso. O seriado, ele vem como uma alternativa ao Enem, não um modelo de substituição do Enem. Então,
vão andar concomitantemente as vagas do seriado com as vagas do Enem, o que amplia o acesso à universidade, não reduz ou compete um com o outro. E aumenta a possibilidade do aluno ser aprovado, porque ele pode fazer o seriado e fazer o Enem. Dobra a chance. Na verdade, eu acho que essa é a grande oportunidade que as pessoas talvez ainda não estão vendo, né? Isso. O seriado traz para essa geração um momento histórico fantástico. Porque você pode aí, seu filho tá com 15, 16, se você tem na sua escola estudantes no ensino médio, eles estão tendo uma dupla oportunidade de entrar. Não ampliou o número de vagas, mas modificou a forma de acesso, ou criou-se uma nova alternativa de acesso. Então, uma janela de oportunidade para esse estudante. Você que é estudante, essa é uma ferramenta importantíssima para você valorizar o vestibular seriado, né? E você que é uma escola parceira do Bernoulli, falar isso com os estudantes. Vamos mergulhar no edital da UFMG? Tem muita coisa interessante ali, muita gente surpresa com algumas mudanças. Faz um resuminho para a gente, assim, o que mais chamou a atenção de vocês em termos de mudança, né? De um vestibular tradicional ou até em comparação com o Enem, por exemplo. Eu acho que esse é o primeiro ponto que é importante a gente conversar. A UFMG se planejou para fazer algo diferente do Enem. E eu acho que isso tem a ver não simplesmente para fazer uma crítica ao modelo do Enem, mas para tentar oferecer à sociedade um modelo de ingresso na universidade para outros estudantes que não se adequem totalmente ao modelo do Enem. Então, o Enem, ele tem um sistema, por exemplo, de avaliação que é a TRI, que quem é estudante do Enem, pais e famílias já ouviram falar, muita gente nem entende, é algo que a gente fica assim meio suspenso no ar, mas o Ragazzi sabe explicar muito bem sobre a TRI, mas a UFMG foi para um caminho diferente, de voltar ao modelo de pontuação por questão, numa linguagem mais direta, numa linguagem de mais acesso ao público da nota final. Então, vai parecer para o público leigo um modelo mais transparente de nota. Mas não que o Enem não seja. O Enem, na verdade, é muito qualificado. Mas pode dar essa sensação ao público de compreender melhor a nota do vestibular seriado em comparação ao Enem. Além disso, o formato dos itens, né, das questões, ele é um formato diferente. No Enem, nós temos 5 alternativas, enquanto na UFMG serão 4 alternativas por questão. Além disso, nós teremos ainda as questões que são as questões discursivas e uma interdisciplinaridade muito frequente na avaliação como um todo. Então, como o Vini falou, é mais uma possibilidade, mais um formato disponível para que o aluno possa ter acesso. Tem gente, por exemplo, que se adapta muito bem ao formato do Enem, tem gente que vai se adaptar muito melhor a esse formato da UFMG, então você amplia o leque de possibilidades e amplia o leque de avaliações daquele desempenho daquele aluno. E é muito importante para a gente poder entender o seguinte: quando uma escola está focada exclusivamente no Enem, ela vai trabalhar muito a preparação do aluno para poder fazer questões que sejam questões de múltipla escolha. E aí podem deixar de lado a preparação para o processo de desenvolvimento da capacidade argumentativa, analítica, que uma questão discursiva exige. Ela pode focar em determinados componentes curriculares, mas a prova interdisciplinar vai ter que mostrar a correlação existente entre eles. Então, pode medir, inclusive, algumas habilidades que o Enem acaba não medindo. Agora, Marder, tem uma coisa que os alunos vão gostar. É uma prova menor. Então, a UFMG preparou um seriado de, no primeiro ano, 45 questões fechadas, mais uma discursiva. Esse modelo se repete no segundo ano de prova, de ciclo, 45 questões e uma discursiva, mas isso que o Ragazzi trouxe agora fica muito evidente. No terceiro ano, são menos questões objetivas ainda, 36, mais 8 questões abertas. Então, a UFMG vai focar bastante nessa capacidade dissertativa, argumentativa do estudante construir seu raciocínio contextualizado. E eu acho que isso é uma grande oportunidade para todo mundo que trabalha com educação, com escola, potencializar o desenvolvimento da escrita dos seus estudantes. Sim. Essa questão discursiva dessa etapa 1 está causando muita dúvida. Queria pedir um exercício de futurologia agora para vocês. Assim, como é que vocês esperam
essa questão? Porque é uma questão, não é uma redação. Essa é uma dúvida que tem sido muito comum. Se é uma questão, deve ser uma proposta de redação? Não necessariamente, né? Como é que vocês estão esperando? Eu sei que é abstrato, mas assim, que sugestões vocês podem dar para estudantes e para escolas para minimamente preparar para uma abordagem de uma questão única de uma etapa 1 nesse ano de 2025? Bom, fazendo esse exercício de futurologia, vamos tentar. Eu acredito que não vai ser uma questão tradicional de calcule, resolva, Perfeito. tem um triângulo, retângulo, dando os valores dos catetos e pede a hipotenusa. Eu acredito que é um encadeamento lógico de ideias, uma correlação entre essas ideias, para que o aluno possa ter um posicionamento frente a um elemento muito significativo. Eu não acredito que seja algo muito assim direto, vai ser algo de correlação. Eu acho que a grande possibilidade dos estudos de obras literárias serem foco dessa questão. E pode ser que esse estudo de obras literárias seja foco dessa questão, mas com uma correlação com alguns componentes curriculares. Sim. Então pode ter com componente curricular de geografia, de história, de sociologia, de filosofia, de química, de biologia, por que não? Sim. Né? Então eu acho que está mais voltado para essa vertente. E quando a gente mergulha no edital, a palavra contextualizado aparece muito na questão discursiva. Boa. Então, eu acho a gente consegue visualizar que é provável que tenha uma situação-problema. Uma situação-problema da atualidade, uma contextualização e que daí derive e puxe para as questões objetivas de cada conhecimento. E aí eu concordo muito com o Ragazzi, pode ser que essa situação-problema venha de uma das obras literárias, porque são obras que tratam de temas sociais, tem a música do Emicida, tem a obra do Paulo, tem obras artísticas, além de livros, que são obras que discutem a sociedade brasileira e também mineira. Agora, Marden, o que a gente está observando muito no edital é a palavra contextualização. Então, nos parece que a UFMG deve trazer uma situação-problema nessa questão discursiva. E aí eu concordo muito com o Ragazzi, porque as obras literárias desse ano, inclusive elas não são só livros, tem músicas, Exato. tem obras audiovisuais, elas tratam de questões da sociedade contemporânea brasileira, dos dilemas que nós vivemos, problemas sociais. Então me parece que o conteúdo vai derivar dessa situação-problema. E isso vai trazer uma amplitude de resposta, de capacidade crítica do estudante muito grande. Eu só reforço ainda na sua pergunta que a UFMG deixou muito claro que a questão discursiva não é redação. Exatamente. Tanto que a redação vai existir. No terceiro ano, você tem uma prova de redação, mais 36 questões fechadas no primeiro dia, e as 8 discursivas vão ser no segundo dia. E aí sim, essa redação vai ser cobrada ao fim do ciclo. Aqui me parece que nas questões discursivas, o que a UFMG mais quer é reflexão. É capacidade do aluno articular o conhecimento que ele adquire no ensino médio com um conteúdo, uma situação-problema da sociedade que nós enfrentamos. Perfeito. E eu reparo nas obras literárias, assim, um recorte muito racial. Eu tenho percebido isso, assim, né, nas 3 obras ali, como você falou, né, uma dimensão social muito mineira, acho que essa é uma dica importante, muito territorial, mas também étnico, racial. Vamos ver se a gente acerta algum ponto aqui, né? Queria tocar em um ponto também interessante, gente, pegar o Enem e pegar o vestibular seriado, são modelos bem diferentes, um não anula o outro, como a gente tem comentado. Na visão de vocês, os dois valorizam o estudante, assim, os dois trazem o estudante no centro, o aluno ao centro é um valor muito importante para o Bernoulli, eles valorizam a jornada do estudante de formas diferentes. Eu queria fechar um pouco a discussão do ponto de vista do estudante, sabe, assim, são modelos diferentes. A gente já falou que eles ganham uma dupla chance de aprovação e em termos de jornada, em termos de valorização desse estudante, vocês veem essa relação? Bom, em termos de jornada, eu acho que o vestibular seriado, independentemente da UFMG e dos outros vestibulares seriados, ele faz com que o aluno valorize toda a sua trajetória. O aluno não pode só esperar quando eu chegar na terceira série. Então, isso é importante, dando ao aluno
um sentimento de importância naquilo que ele faz. Muitas pessoas, ao longo do tempo, né? Eu estou ficando um pouquinho velho, né? Então, nos meus 40 anos de profissão, eu sempre encontrei na escola algumas pessoas que falavam assim: os alunos da primeira série do ensino médio estão comprometidos com o início do ensino médio. Os alunos da terceira série estão comprometidos com o vestibular ou com o Enem. E os alunos da segunda série estão no limbo. Esse tipo de coisa não acontece quando existe vestibular seriado. Em 1997, quando o vestibular seriado da UNB foi realizado pela primeira vez, os alunos começaram a ficar comprometidos com o processo e muito dedicados a esse processo, porque ele trazia um monitoramento do aluno ao longo do tempo. Porque quando você trabalha no modelo ou do Enem ou dos vestibulares tradicionais, se você não está indo muito bem na sua trajetória, você só vai descobrir isso quando você receber o resultado ao final da terceira série. Nesse modelo, não. Você pode não ir muito bem no primeiro ciclo, você corrige a sua postura, corrige a sua metodologia de estudo, corrige os pontos que estão aparecendo para você que precisam ser desenvolvidos, as habilidades e competências a serem desenvolvidas, e você vai podendo ter uma estrutura crescente ao longo desse processo. E como, de alguma maneira, o Enem e o seriado partem da base nacional comum, acho que isso é o eixo estruturante do aluno ao centro do processo, né? A gente está tentando pensar as habilidades e competências que são necessárias para que esse aluno do ensino médio se desenvolva e cresça. Agora, isso que o Ragazzi trouxe no ponto final da fala dele, eu acho fundamental, que o seriado dá essa oportunidade do aluno rever a rota. Porque, até trazendo algumas informações para ajudar todo mundo, o público a entender, a primeira parte da nota do seriado vai valer 0,20%, né? 20%, 0,20% da nota total que vai ser dada ao aluno ao final dos 3 ciclos. Importante. Então, é o menor percentual a ser avaliado. No segundo ano, a UFMG vai dar para a pontuação do segundo ano 25% da nota total, 0,25% na conta de eixo 1. E no terceiro ano, quando esse aluno está mais maduro, a prova vale um pouco mais. Vale 0,55 pontos, 55% da nota final. Ou seja, esse aluno mais imaturo do primeiro ano pode ter ali aquela oportunidade de reencaixar, de reequilibrar o estudo dele a partir do primeiro ano e chegar no terceiro ano aprovado. Essa é uma das grandes vantagens do seriado. Esse é um ponto importantíssimo, né, que você trouxe. Eu quero terminar com uma polêmica, com uma provocação para vocês. Não poderia faltar. Alguns críticos desse formato, vejam que interessante, alegam que quando a gente tem um formato seriado, a gente corre um risco desse ensino médio ser totalmente voltado para o vestibular. Esse ensino médio que a gente defende, uma formação integral, protagonista, crítica, ficaria completamente refém, do ponto de vista curricular, de uma estrutura seriada. Eu queria que vocês refletissem sobre isso, né? Rebatessem, concordassem, discordassem, porque é um ponto de vista que eu percebo, né? E eu acho que é interessante a gente levantar essa discussão aqui. Como é que vocês veem isso? Tem esse risco? Eu acho que sempre existe um risco, mas isso vai depender de cada uma das escolas, de cada uma das propostas político-pedagógicas, de cada um dos valores que a escola tem. Então, o Bernoulli, as unidades próprias do Bernoulli, em 15 edições do Enem, nós somos o primeiro lugar do Brasil e nunca abrimos mão da formação completa desse aluno. Então, isso para nós é muito precioso. Então, se nós temos um valor que é aluno ao centro, então não pode ser aluno ao centro, não é seriado ao centro, não é o aluno para o seriado ao centro, não é o aluno se preparando para o Enem ao centro. E a gente acredita muito nisso. Então, o que eu diria para as escolas parceiras, para quem nos ouve, é que nós não podemos nunca colocar o foco apenas num sistema de avaliação externa ou um sistema de avaliação para a entrada nas universidades, porque nós somos muito mais do que isso. Nós não somos um cursinho preparatório para um concurso. Nós somos um centro de oportunizar os alunos de se descobrirem
de serem descobertos, de se estruturarem, de encontrarem sua razão de ser e de existir no mundo, e isso é muito importante. É significativo a gente pensar que é mais uma oportunidade, mas não é o eixo do nosso trabalho. Então, se a gente vai falar em trabalhar por projetos, vamos continuar tendo os nossos projetos. Se a gente vai falar sobre uma educação voltada para o aspecto ético, cívico, para o aspecto estético, para o aspecto transcendental, para o aspecto cognitivo e socioemocional, nós temos que continuar desenvolvendo todas essas habilidades e competências, porque isso é apenas mais um elemento do nosso processo educativo. E me parece, Marden, que essa fala, ela nesse momento pode ser posicionada no seriado, mas ela reflete um problema maior, que é uma discussão sobre o ensino médio no Brasil. Sim. Que independente do modelo de vestibular, se é Enem, se é seriado, é qual o local de formação, que até o nome às vezes fica estranho, ensino médio, parece que esse aluno está num não lugar. Ele nem é fundamental, ele não tem nada básico mais para aprender, mas ele ainda não é superior universitário. Então, nesse sentido, eu vejo que o seriado é mais um caminho de direcionamento que, como modelo público, que é o FMG, por exemplo, e outras universidades estão oferecendo, podem ajudar escolas que tenham um plano pedagógico coerente, focado no aluno, a ampliar as dimensões do conhecimento para um norte específico. E aí a gente ganha, a gente não perde, a gente não precisa ficar no jogo do ou. Ou vai ser uma formação A ou vai ser uma formação B. É uma direção que a gente consegue colocar ganhos e ganhos para chegar ao lugar que todos queremos, que são alunos realizados, felizes, comprometidos e com conhecimento acadêmico. Perfeito. Não há dicotomia, né, entre performance e uma educação integral. E eu acho que é isso que nós temos que buscar, né? Porque uma educação integral sem performance talvez também não tenha sentido. Não seja tão integral assim. Exatamente. E quando a gente fala de um vestibular que tem questões discursivas, que o Enem não tem questões discursivas, num vestibular que tem estudo de obras literárias, que o Enem não tem estudo de obras literárias, a gente está ampliando a possibilidade de desenvolvimento desse aluno. Então, se alguém olhar apenas por um viés, que é o viés, agora a gente vai ter uma preparação voltada para esse foco que é o vestibular seriado. Não, nós vamos também ter uma preparação voltada para esse foco. E aí a gente não está preocupado apenas em treinar os alunos para fazerem questões fáceis na prova do Enem para manter o critério de coerência de respostas para dar uma TRI mais elevada. A gente está ampliando esse leque de possibilidades no aspecto cognitivo, no aspecto social e no aspecto de interação, inclusive, entre os próprios componentes curriculares, que eu acho que é muito rico. Eu adoro uma expressão que é: a diversidade é o ingrediente mais importante para a construção completa do processo educativo. Perfeito. Gente, foi excelente esse nosso primeiro episódio. A gente pode tirar várias dúvidas e fazer uma reflexão também sobre esse formato e que ensino médio que a gente quer. E eu convido você ao nosso segundo episódio. A gente vai tratar da escola. Aquele chão da escola, como que a escola recebe essas mudanças, como que o Colégio Bernoulli está se posicionando. Então, convido todo mundo para estar com a gente no segundo episódio. Até lá!